Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus por esse tempo intercessor. Sempre que estamos em intercessão e que estamos lembrando de outras pessoas, eu lembro de Jó, do livro de Jó, da experiência de Jó, algo marcante, né? E tão especial, que de tudo que Jó passa, a condição que ele está naquela doença, né, sem os seus filhos, sem suas riquezas e ainda passando pelo julgamento, né, dos seus amigos. E quando ele é visitado pelo Senhor e que ele diz: eu não preciso de mais nada daquilo que eu perdi. E pode me deixar nessa condição mesmo que eu estou aqui. Né? Ele disse em seu coração, porque ele parou de lamuriar. Né? Ele não murmurou, né? Ele lamenta a sua condição. Mas o momento da sua restauração, ele é transformado, a Bíblia diz, que Jó ora, amando do Senhor, ora pelos seus amigos. E depois que ele ora, pedindo perdão de Deus aos seus amigos que o julgaram, ele é restaurado em suas coisas. Isso é muito forte, mostrando que orar é vital, né, para a nossa vida. Mas a partir do momento que a gente, Senhor, a minha situação já está em tuas mãos, estou tranquilo. Pai, cuida do meu irmão, cuida das demandas do meu irmão. E quando intercedemos pelo nosso irmão, Deus cuida das nossas coisas de maneira diferenciada. Né? E a vida cristã é isso, né? É a partilha, é a entrega. Eu sou Anderson, filho amado do Pai, luto contra uma série de desvios de caráter, vencendo um dia de cada vez no meu poder superior Jesus e também contando com a oração e a oportunidade de abrir meu coração também com os meus irmãos, orientado pela palavra de Deus, que nos recomenda agir dessa forma. Então, eu louvo a Deus por este momento aqui. Irmãos, há uma crise nos dias de hoje, isso não estava na mensagem, estava ali enquanto via o louvor, enquanto orava com a rua aqui, eu estava pensando nisso. Só antes de entrar aqui na paulada da palavra, vamos ministrar graça. Né? Graças a Deus, a nossa Isabel está em casa já, tá? Está em casa. A irmã Roselma agora, né? Quase no final da tarde, ali avisou que ela está de alta e está em casa já, graças a Deus, tá? Então, louvado seja o nome do Senhor. Teve mais uma demanda também do que foi orado aqui e que eu lembro que já encontrou sua resolução também. A Rita apresentou uma melhora significativa que há muito tempo era o desejo dos médicos, né? Então as plaquetas estão se reproduzindo e o rim está funcionando sozinho, né? Que não estava mais. Então as hemodiálises estavam sendo constantes e não estava segurando as plaquetas. Então a família está muito, muito feliz com o que Deus está fazendo ali na vida da Rita. Né? Então, Deus seja louvado por isso também, em nome de Jesus. E uma das Amandinhas ali que a Daniela pediu é minha filha. Né? Ela voltou a um processo terapêutico de cuidado, né? Uma doutora amada, que alguns já conhecem daqui, né? Que é a doutora Ivonete. E Deus usa aquela mulher de uma maneira muito especial para cuidar da nossa filha. Então, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, santo, né? É o tema da mensagem de hoje e que é tão, tão importante. Nós estamos vivendo uma crise de vários níveis, mas uma das mais severas é uma crise em relação ao pecado. Uma crise relacionada à importância do crente ser santo. Irmãos, eu estava ouvindo uma mensagem esses dias onde o preletor disse: Deus é justo? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Deus é justo. Mas ele é justo? Você já viu na Bíblia alguma coisa assim? Deus é amor? É amor. Você já viu na Bíblia Deus é amor? Deus é soberano. Você viu na Bíblia Deus é soberano? Agora, Deus é santo. Você já viu na Bíblia? Deus é santo, santo, santo. Isso não está ali à toa. Deus quer nos dar um recado muito importante. Que quem é discípulo, caminha em busca
da santidade. Porque Deus é santo, santo, santo. E aqueles que pertencem a Ele refletem o seu caráter. Então, irmãos, santidade é algo que nós precisamos constantemente clamar ao Senhor para nos ajudar a viver dentro destes princípios da santidade. Irmãos, Israel, em um momento da sua história, é orientada pelos profetas sobre a obediência da palavra de Deus, sobre não descumprir a palavra de Deus, e falando de todas as possibilidades do que a desobediência geraria sobre a vida deles. Irmãos, Israel, há um momento da sua história em que, por desobediência, por conta do pecado sobre a sua vida, Israel, há um momento na sua história em que mães matam os seus filhos para comer por conta do pecado. Davi tem o sangue sobre sua casa, mesmo recebendo perdão do Senhor. Deus diz: pecado traz consequências, Davi. O sangue não se afastará da tua casa. Viu? A minha misericórdia fará o seguinte: não te faltará descendência ao trono, mas o sangue não vai se apartar da tua casa. E Davi vive uma vida cheia da graça de Deus dentro do seu coração, mas movida de uma série de desgraças na sua família. Porque o pecado instaurado no coração humano. Nós estamos vivendo uma crise em relação à santidade. Nós precisamos, irmãos, clamar ao Senhor a nos dar, a despertar a consciência sobre a santidade, sobre a importância da santidade. Já ouvi de pessoas: querido, por que você não está indo? Então, pastor, tem umas coisas que a nossa família faz, e aí eu estou lá no meio, né? E aí assim, aí eu achei melhor não ir na igreja, né? Porque estou lá com eles lá, né? Jogando lá meu truco, brincando. E aí eles falam lá um monte de besteira. Daí eu vou lá no culto, melhor não ficar, né? Indo lá, aí vivendo uma vida assim. Daí eu falei assim: mas peraí, você acha então que por não ir no culto, de alguma maneira isso é menos pecado? Ah, eu acho que sim. Não muda o fato de você estar lá e não vir aqui. É pecado do mesmo jeito, até mais grave. Porque pode ser que aqui você ouça uma palavra que vai te direcionar para a vontade de Deus de novo. Lá não. Lá, por quem já oramos, inclusive os membros da sua família, com problema de alcoolismo, com problemas de traição entre parentes e tudo mais. Já oramos aqui. Agora você decidiu ir lá fazer parte desse bolo de pessoas sem mais ser a luz naquele lugar, é isso? Sim, eu sei que não estou certo. Mas, e sabe por que isso aconteceu? Conversando com a família, essa pessoa disse assim para o marido: ah, eu não vou hoje. Falei: mulher, tem que ir para o culto, nós temos que cultuar, temos que ir lá buscar o Senhor. Não, tem uma irmã lá da igreja que se divorciou. Eu estou vendo ela aí nos rios, nos stories, ela está bem feliz sem congregar. Eu acho que isso aí, na realidade, assim, Deus é Deus, Ele vai abençoar a gente. É só a gente não ser ladrão, essas coisas tudo. Eu não acredito que estou ouvindo isso. E aquilo que a palavra de Deus diz, né? Ai daqueles que for pedra de tropeço aos meus pequeninos. Eu já mandei um recado para essa irmã, falando: estou orando por você. Porque a gente pensa assim, e a gente vê assim, e às vezes a gente fala isso: ah, tá, se for para julgar, Deus que me julgue, não você. E disse um pregador: você não tem medo do que você acabou de declarar? A Bíblia diz que é melhor a gente cair nas mãos dos homens que só podem semear a nossa vida, mas o Senhor pode nos lançar no inferno. Muito melhor que os homens nos julguem do que o Senhor. Meu Deus, pensa no que você está falando. Isso é sério, isso é grave. O pecado traz uma consequência na nossa vida e essa consequência é morte.
É o que a Bíblia nos diz. Não há como se envolver com o pecado, pecadinho, pecadão, sem gerar um nível de morte em uma das áreas da nossa vida. É isso que a Bíblia diz. E Deus é santo, santo, santo. Mas baseado em tudo isso, santo eu, é importante, o CR nos ajuda nisso. A gente entender, sim, irmãos, que nós temos uma série de desvios de caráter. E isso é uma bênção, este reconhecimento. Mas corre o risco de você se envolver com Celebrando a Restauração, fechar o primeiro ciclo, ver coisas melhorarem em sua vida, e no segundo ciclo você acostumar com essas coisas e só ter receita para a vida do outro, mas você mesmo estar vivendo banhado em um pecado. E aí lá no seu coração a tristeza estará presente, porque o Espírito Santo não está de fato reinando. Pessoas podem até ser transformadas pelo que você dá como testemunho do que já foi, mas você mesmo não desfruta dessas coisas. Olha comigo a palavra de Deus em 1 Pedro 1, 15, 16. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Vamos orar? Pai eterno, louvado e exaltado seja o teu nome, pela tua palavra, e obrigado a Deus, porque o Senhor não nos deixa na ignorância. E isso é uma demonstração do teu amor, isso é uma demonstração que somos filhos. E se esta palavra toca o nosso coração, nos deixa desconfortáveis e nos leva a tomar uma decisão, é uma demonstração de que o Senhor é o nosso Pai. E por isso, não nos deixa sem nos orientar. Por isso nós te louvamos desde já, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Santo eu, né? Então, irmãos, é até espantoso, né? Quando a gente ouve a primeira vez que a gente se converte, né? Ah, tá, que santo, né? E o pessoal, branco santo, né? Santo tá no céu, né? O pessoal fala. Não, nós de fato somos santos. Mas por uma questão do que a própria palavra no seu original diz, né? Santo, quando falamos dessa palavra, ela significa kadosh, ou hagio em hebraico, e hagios em grego, que significa separado. Separado. Não foi o que aconteceu conosco? Tanto tempo na vida, né? A gente ouviu sobre religião, sobre fé e tal, e houve um momento da vida que a gente ouviu e parece que aquilo fez sentido, não é? Foi Deus pensando você daquele mundo onde você estava e o trazendo para o seu reino de luz, espiritualmente falando. E aí agora você está lá, mas agora você é uma nova criatura. É alguém que foi separado das práticas pecaminosas daquele lugar. Apesar de você ser a mesma pessoa, né, você agora foi separado pelo Senhor para viver em santidade, para viver o propósito de Deus para a tua vida. Então, sim, neste contexto, nós somos santos, fomos separados, mas num processo de santificação. Amém? Então, nós somos santos, porque fomos separados, mas estamos no processo da santificação, e aqui o CR é uma ferramenta de Deus tremenda para isso. Se você nunca foi num retiro Vida Vitoriosa, é uma baita ferramenta para te ajudar também. O CR, eu costumo dizer que ele gera mais a gente sede, né? A gente sai de lá assim sedento, e o CR ajuda a gente a saciar essa sede da palavra, da comunhão, da partilha, que Deus nos dá a oportunidade de sairmos mais que vencedores, né? Através da partilha com o Senhor e uns com os outros também. Então, irmãos, ser santos é um chamado universal do crente, né? A palavra do Senhor, sede santos, já está lá, registrada em Levítico 11, 44 e 45, porque o Senhor de Deus de vocês é santo. Consagrem-se e sejam santos, porque Ele é santo. Não se contaminem com nenhum animal que se arrasta pelo chão. Eu sou o Senhor que tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Então, ele sintetizou no Novo Testamento aquilo que já está no Antigo Testamento. E essa palavra, como eu disse a vocês, é que nós fomos separados. Então, nós vivemos uma vida agora
procurando nos dedicar a Deus. Procuramos ser pessoas que estão no mundo, mas transmitindo o caráter do Senhor. E para Deus, isso é importante, o nosso testemunho diante do mundo. O mundo em si não vê Deus, mas vê aqueles que creem em Deus e a maneira que eles se portam. A importância para Deus da santidade é suprema. Deus quer que o seu povo seja santo, porque, como eu disse, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é poderoso, dentre outros atributos de Deus, mas só um atributo lhe é conferido no superlativo: santo, santo, santo. Então, Deus é santo na sua essência, e aqueles que Ele chama também precisam buscar a santidade. Não se satisfazer. Podem estar lutando com isso e ser muito difícil e está tudo bem. Entendeu? Eu luto com isso, mas para mim ainda é um grande desafio. Mas eu não vou sossegar enquanto eu não for santificado nessa área da minha vida também. E caminhamos perseguindo isso. Por isso, como introduziu aqui o irmão Gustavo, né? O CR é o começo, meio. Porque eu estou sempre nesses ciclos. Às vezes tem um ciclo inicial que é muito sério na minha vida, que me impede de ver os outros, né? E aí eu resolvo esse grandão e começo a ver os menorzinhos enquanto caminho ajudando os outros, né? É como se Deus fizesse as ataduras em nós, deixasse, pronto, já está legal, vai se movimentando, fazendo tua fisioterapia aí, vai seguindo. Enquanto isso, pega aquele lá que não consegue nem andar e coloca ele no seu ombro aqui e caminha com ele, né? Então nós fizemos as nossas ataduras ali, estamos com as nossas bengalinhas ali, né? Sustentados pelo Senhor, e a gente ajuda aqueles que estão em situação mais difícil. E nesse processo vamos descobrindo coisas a nosso respeito que precisam ser submetidas a Deus. Deus é santo, santo, santo. Então, chamados à santidade, você já sabe, eu sempre falo isso à igreja, você não vai jamais surpreender a Deus. Enquanto estava ali pensando essa mensagem, eu falei, o que seria ser santo e se orgulhar de ser santo? É a mesma coisa que você pegar ali, né? Eu fazer aqui né? Sei lá, a Rô vai lá, às vezes a Rô monta os kits para fazer um trabalho social, né? Com a escovinha e tudo mais. E eu, Rô, me dá uns 10 aqui, porque não quero dar lá para minha família. Tá bom, pastor, tá aqui. Né? Eu pego aquilo lá e chego em algum lugar, falo assim, oh meu Deus, estava precisando da escova. Não, tá aqui, ó. Então, inclusive, ó, com todo carinho estou lhe dando, né? A pessoa fala, não, mas você tem um coração tão generoso, isso aqui deve custar caro. Não ligue para isso. Nem dou os créditos aonde de fato aquilo veio. Que foi da irmã Rosângela? Não, isso aqui eu não paguei também, tá, querido? Foi fruto da generosidade de uma outra pessoa. Você viu que bênção? A corrente do bem que está envolvida para te abençoar. Nosso Deus, você nem conhece, mas quando você chegar na igreja você vai conhecer, né? Agora, quando a gente evoca a santidade, a gente de alguma maneira se orgulha, é fazer a mesma coisa. É a gente se orgulhar com o chapéu alheio. Porque a santidade, na realidade, procede de Deus. É fruto da sua misericórdia sobre a nossa vida, por conta da obediência. Então, Deus nos torna santos. Então, nossa, eu sinto algo em você, parece que tem uma unção, alguma coisa assim. É Deus. É Deus, a glória é dele. Porque é aquela história, irmãos, isso foi uma bênção na minha vida. E às vezes as pessoas elogiavam, a gente fica meio sem graça, assim, né, de alguma coisa que ela se sentiu ajudada, amparada. Ela conhece só aquele lado, né? Quando eu estou levando uma cesta básica, quando eu estou orando no conflito, delas vê só essas coisas bacanas da gente, né? Mas quando tomou uma morada em casa, quando levanta de manhã, quando, né, o almoço atrasou, daí eles não estão lá para ver, né, o outro lado da história. Então, mas quando fala assim, eu falo, olha, glória a Deus, Deus seja louvado, obrigado que eu tenho sido esse reflexo de Jesus na sua vida. Mas assim, tudo que você está vendo de bom é Jesus, o resto sou eu mesmo. Né? Abrace essa, é uma benção aqui, irmãos, me ajudou muito, né? Você exerce a humildade e ao mesmo tempo devolve a glória a quem merece, e quando você falhar, a pessoa fala, nossa, você não era crente, mas eu já te avisei antes, que o que era bom era Jesus, o resto sou eu mesmo. Agora fui eu que me revelei aqui, me perdoe, em nome de Jesus, né? Não era para ser assim, não é o que Deus quer de mim, me perdoe. Né? Porque a santidade nos leva a isso. Rapidamente aqui, irmãos. Santidade, então, é o reflexo do caráter de Deus em nós, que nos dá a oportunidade de refletir o caráter dele às pessoas. Então, lembre-se disso. Sempre que você buscar a santidade, se afastar de todos os níveis de pecado, você, na real, está, sim, alegrando o coração do Pai, sem dúvida. Mas também você está se preparando para ser uma carta viva,
para ser perfume de Jesus. E as suas palavras virão diferente para a vida das pessoas a partir do momento que você está em comunhão com o Senhor. Porque você está regado das coisas do Espírito. E o que a Bíblia diz? Que a boca fala? Do que o coração está cheio. Então, se é a santidade que você está buscando, se é as coisas do Senhor que estão na sua vida, não vai ter jeito. Mesmo que você não seja o evangelista, em um momento você vai soltar uma palavra edificante para a vida da pessoa, porque você passa a ter, de acordo com o texto sagrado, você passa a ter a mente de Cristo. Quando você busca a santidade, busca conhecer a sua palavra. Então, irmãos, a palavra, ela é vital para que nós alcancemos santidade. Também é importantíssimo a palavra ministrar e a obediência acompanhar o conhecimento da palavra. Não basta inchar espiritualmente, nós precisamos obedecer os princípios da palavra. Isto é importante. É preciso entregar diariamente a nossa vida à orientação do Espírito Santo de Deus. O que o Senhor quer de mim, Pai? Qual é a tua direção para a minha vida hoje? E caminhar no Espírito, separar-se do pecado, né? Romper com aquilo que nos leva ao pecado. Um pastor falou que ele estava com um problema sério com pornografia. E como muitos homens, e pastores, e líderes, e missionários, irmãos, né? E os índices entre as mulheres têm aumentado também. E ele disse o seguinte, o que ele fez? Ele falou assim, mudei o meu acesso ao computador para a sala. Peguei lá um trem móvel lá, né? Coloquei o meu notebook lá, e eu fico lá, enquanto a família está assistindo, coloco o meu fone e eu acesso lá, para que eles vejam ao passar o que a minha tela está vendo. E não levo mais o meu notebook para o quarto. O celular também, eu acesso lá para o quarto só para o despertador, para eu não correr o risco. Existem aplicativos, eu não achei mais esse aplicativo, mas um irmão da igreja no passado que estava com esse problema, disse assim, pastor, tem um aplicativo que você instala em conjunto com outro irmão ou com outra irmã, e os dois, existe uma senha compartilhada. Se tentar tirar a senha, notifica no amigo. Se acessar a página pornográfica, notifica no celular do amigo, e um cuida do outro. Eu falei, passa esse link aí, que bênção, vamos conhecer esse negócio aí. Né? Eu não lembro mais, até o irmão Gustavo é meio habilidoso nessas questões de app, se achar, irmão, né, para a gente oferecer como solução. Porque aí, ô queridão, parada dessa aqui, que veio aqui, a notificação aqui. Ah, tá, né, só que não vale também, né? Ah, meu filho aqui pegou o celular. Ah, fala a verdade, né? Um dia eu liguei para o irmão lá, tal, eu liguei para ele, aí tocou o celular, não sei como, eu ainda ouvi o celular tocando, que acho que não parou, né? Tava lá, peguei e falei, ô irmão, paz do Senhor. Ele falou, não, os piá mexeram aqui, esse negócio, tudo sem jeito. Não, fala a verdade. Rapaz, eu gosto de uma música sertaneja, viu? Não, viu, mas é o seguinte, eu tomo cuidado com as letras, não pego aquelas que induzem a traição, essa coisa. Era mais bonito, né? O que isso faz? Piorou a coisa. Está ouvindo coisa que condena no próprio coração e ainda piorou, mentindo para mim. E é nestas coisas que Satanás navega. Então, irmãos, em nome de Jesus, que Deus nos dê graça a caminhar nessa direção da verdade, por mais dolorosa que às vezes ela nos pareça. Deus nos recompensa não pelo jeitinho, Deus nos recompensa pelo cultivo da verdade em nosso coração. Obediência constante e não ocasional. Isso é demais, isso é demais. Não foi frase minha, não. Obediência constante e não ocasional. O que isso significa, irmãos? Tem ocasiões que a pessoa obedece, por quê? Porque foi pega. Porque a coisa estourou. E aí começa um processo de mudança. Mas ela é ocasional. Assim que a maré baixa, né, que a poeira baixa, volta às velhas práticas. Então essa obediência ela precisa ser perene, né, constante em nossa vida. Não tem coisa que Deus ame mais. Eu digo sempre aos irmãos, né? Não é tão difícil começar coisas. O difícil é permanecer nas coisas certas. Que Deus nos dê graça a isso também. Então, santo eu? Sim. Você é santo, foi chamado. Não por mérito, mas pela capacitação do Espírito Santo. Então, não fique preocupado em tentar resolver essas coisas. Nós devemos ficar preocupados em buscar cada vez mais níveis mais profundos de intimidade com a palavra de Deus. E aquilo que ministrou em nosso coração, procurar caminhar em obediência, aquilo, o restante Deus vai acrescentando. Fiquemos tranquilos,
Senão a gente vai tentar pela nossa força, a gente vai ficar doente. Então a gente precisa depender do Senhor. Santidade não é um peso, né? Mas é um privilégio. É a forma de a gente refletir o caráter do Senhor. Então decida viver em obediência hoje. Deus não espera a perfeição, queridos. Deus não espera, você vai cair, eu vou cair, e Deus já sabe disso. Mas nós estamos aqui, Senhor, eu errei, falhei, quero continuar em obediência ao Senhor, e Deus nos restaura. A forma de refletirmos Deus às pessoas é assim. Então lembre-se, a santidade que você vive não vai surpreender demais, nunca o Senhor. Você nunca vai surpreender a Deus com a sua santidade. Mas as pessoas que estão ao seu lado vão ver algo que elas não veem aí no mundo. E é o reflexo de Cristo sobre o seu coração, em sua vida. Quantos atletas, pessoas que foram chamadas em programas, né? Escuta, você achou dinheiro e fez isso? Escuta, você teve a oportunidade de tomar a vaga do outro e você fez aquilo, tal. E diante das pessoas ele diz assim, eu creio que isso não é o que Deus quer da minha vida. Jesus não agiria assim. Por isso eu fiz o que fiz. E pessoas são impactadas, né? Porque a santidade era algo importante para essas pessoas. Refletir o caráter do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus nos leve, irmãos, a compreender não só o quanto a santidade alegra o coração do Pai, o quanto reflete o nosso caráter enquanto crentes, tá? Isso é vital. Mas às vezes, infelizmente, não somos tão maduros para ver só o lado bom. Então, já que somos imaturos, para não ver só o lado bom, né? Somos imaturos. Então, quero falar para você, como disse no início, não viver em santidade tem consequências graves para as nossas vidas. E Deus deixou esse alerta na sua palavra. Eu e você não sairemos, assim como as orações, nunca voltarão vazias, executarão algum propósito. O pecado em nossa vida, a fuga da santidade em nossa vida, sempre trará níveis de consequência para a nossa vida. E você não é uma ilha. Quem está ao entorno sofrerá as consequências das suas decisões. Então vamos decidir abençoar em nome de Jesus? Buscar a santidade em nome do Senhor? Quero orar com os irmãos. Pai eterno, nós te louvamos, porque estamos tendo aqui a oportunidade de ouvir algo que para o Senhor é importante, tanto que é o único termo no qual o Senhor é apresentado por 3 vezes, é a santidade. E segundo Jesus Cristo, segundo o Novo Testamento, o Senhor é santo. E o Senhor deseja que sejamos santos também, como lemos aqui. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Então, Deus, nos ajuda. E obrigado pelo CR, que também é uma ferramenta para nos auxiliar a compreender a importância de fugir da aparência do mal e buscarmos ser santos como o Senhor é santo. E cada vez mais, como foi orado aqui pela nossa irmã Rosângela, e mais pessoas entendam a importância disso nas suas vidas, nas suas famílias, nos seus projetos. E que o CR seja um dos cultos aqui, um dos programas da nossa igreja, mais cheio de pessoas se tratando, cuidando do seu coração. Pois não tenho dúvida que assim teremos uma igreja forte e que alegra o coração do Pai. Em nome de Jesus oramos. E é no nome do Senhor que pela fé queremos te agradecer. Amém, Senhor. Amém. As perguntas já estão no grupo ali, tá? Vou só ler por uma questão de formalidade. 1 João 3,6 e Hebreus 14, 12, 14. Se pergunte e depois responda aos demais. É possível ser de Cristo e continuar com velhos hábitos do pecado? E a segunda pergunta é, que passo já dei em minha vida para ser mais santo? Então essas são as perguntas para reflexão hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor, você que nos acompanhou aí nessa gravação, que Deus te abençoe também grandemente.